Olá pessoal, voltei para dar continuidade ao estudo das diretrizes de Guidelines de 2015 e continuando aqui o estudo do suporte pediátrico. Agora eu vou iniciar um novo assunto que é o suporte avançado de vida pediátrico, tá bom? Então vamos lá. A ressuscitação com fluidos isotônicos. Esta é uma diretriz nova e fala que muitas recomendações sobre o suporte avançado de vida sofreram um refinamento em vez de mudanças, ou seja, as recomendações elas foram melhoradas ao invés de alteradas. A primeira diretriz do suporte avançado de vida pediátrico é quanto à ressuscitação com fluidos. Então fala que para casos de choque séptico em crianças, a administração endovenosa rápida de fluidos isotônicos. Fluidos isotônicos são as soluções cristalóides, como por exemplo, soro fisiológico, ringue lactado, solução de plasma leite. Então, gente, são esses tipos de soluções. Verificou-se que através de estudos que para crianças nessa situação em choque, aconselha-se a infusão em bolos com um fluido inicial de 20 ml por quilograma. Para quem não lembra, a infusão em bolos é a administração intravenosa realizada no tempo menor ou igual a 1 minuto. Então ela é bem rápida e geralmente ela é feita por seringa, tá bom? Diferentemente da infusão rápida, que é de 1 a 30 minutos. Então é interessante vocês saberem os tipos de infusões que existem. Infusão rápida, em bolos, é lenta. Nesse caso aqui tá falando que a infusão em bolos inicial, ela é recomendada de 20 ml por quilograma em caso de crianças que estejam em choque, tá bom? Agora, gente, para crianças com doenças febris graves, só para saber, cerca de 85% dessas doenças febris em crianças são provocadas por viroses. Por exemplo, dengue, hepatites virais, leptospirose, febre amarela e enfim. Então, para essas crianças e que além disso estejam em locais com limitação de recursos de cuidados intensivos, tipo ventilação mecânica, medicamentos para o caso de insuficiência cardíaca, para ajudar o coraçãozinho a bater, suportes de cuidados intensivos mesmo. Essa administração em bolos endovenosa deve ser feita com extremo cuidado, porque pode ser prejudicial ou até mesmo fatal, quando não houver principalmente equipamentos e a experiência técnica adequada para resolver os problemas de forma eficaz, porque estudos foram realizados recentemente e mostraram que houveram piores desfechos em crianças com doenças febris graves tratadas com esse tipo de infusão em bolos endovenosa com fluidos isotônicos, que são esses soros que eu falei. Também tem que se dar atenção ao tratamento individualizado, porque cada caso é um caso, e sempre ter reavaliações clínicas. Esta, foi a primeira diretriz quanto ao suporte avançado de vida e ela quis dizer isso, é uma diretriz nova e trouxe essas informações. Eu espero que tenha dado para entender. Então agora nós vamos para a próxima. A próxima diretriz é quanto ao uso da atropina para intubação endotraqueal. Ela foi atualizada e as recomendações são para que se use com cautela em bradicardias, não de forma rotineira, mas realmente em casos evidentes de bradicardia. O que mudou foi que as diretrizes de 2010 traziam uma dose mínima de uso de atropina, que era de 0,1 miligramas de atropina endovenosa. E agora não tem mais esse limite mínimo, porque estudos recentes mostraram que doses menores que 0,1 miligramas também estavam controlando as arritmias. Então foi retirado esse limite mínimo de uso eficaz de atropina e agora não tem mais isso. Tá bom? Essa foi a alteração. A próxima diretriz fala do monitoramento hemodinâmico invasivo durante a ressuscitação cardiopulmonar em crianças. Esta diretriz foi atualizada e diz que no momento da parada cardiorrespiratória, se a criança ela estiver em monitoramento hemodinâmico invasivo, ou seja, com algum catéter arterial permanente que dê para medir a pressão intracraniana, a temperatura cerebral, a oximetria cerebral, então as diretrizes recomendam que isso pode auxiliar na ressuscitação, de forma que se deve associar os valores precisos desses dados com a técnica de RCP.
E por quê? Porque foi feito estudos só com animais, tá? Deixando bem claro, e foi constatado uma melhora da sobrevivência. Só que, como foi feito só com animais, eles falam que ainda há necessidade de estudos em humanos, mas enquanto isso está ok associar os valores do monitoramento hemodinâmico invasivo com a técnica de RCP. Beleza? Vamos para outra agora. A próxima diretriz fala dos medicamentos antiarrítmicos para fibrilação ventricular refratária ao choque ou taquicardia ventricular sem pulso. Então, ela sofreu atualização e ela diz que a mildarona, assim como a lidocaína, são aceitas para o tratamento de fibrilação ventricular refratária ao choque ou taquicardia ventricular sem pulso em crianças. E antes, em 2010, dizia que a mildarona era a droga de primeira escolha e a lidocaína ela seria usada se não tivesse a mildarona. E agora ambas podem ser prontamente utilizadas. O porquê dessa diretriz foi que estudos recentes em ambientes de internação mostrou que a lidocaína também estava associada com maiores taxas de ressuscitação e sobrevida e foi comprovado que o seu uso era benéfico. Agora, quanto ao uso dos vasopressores para ressuscitação. Esta também sofreu atualização e diz que deve-se utilizar a epinefrina durante a PCR. Antes, em 2010, também era para usar a epinefrina, mas em casos de parada cardiorrespiratória sem pulso. Se tiver aquele pulso fraco ou lento, por exemplo, a epinefrina também tem que ser utilizada. E por que disso? Apesar de não existirem estudos de alta qualidade no momento que mostrem os efeitos desses vasopressores em parada cardiorrespiratória, 2 estudos randomizados em adultos no ambiente extra-hospitalar mostraram que a epinefrina estava associada ao retorno da circulação espontânea, da RCE, e da sobrevida à admissão hospitalar, mas não à alta hospitalar. Então é isso que as diretrizes elas trazem, que deve-se utilizar sim a epinefrina. A próxima diretriz fala da ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea. Esta imagem aí do bebezinho com essas canulações nos órgãos vitais dele mostram bem o que é isso. Em um vídeo anterior já expliquei mais detalhadamente sobre a ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea. Então é só vocês estarem acessando aqui no meu canal. Então, essa SPR, comparada com a ressuscitação padrão, é uma diretriz que foi atualizada e diz que é aceitável a ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea em crianças que tenham quadros cardíacos de base, ou seja, alguma cardiopatia, e também em casos de parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar, em locais onde existam protocolos de oxigenação por membrana extracorpórea, experiências e equipamentos adequados. Então, nessas condições, é aceitável sim a SPR. Para vocês saberem, a oxigenação por membrana extracorpórea, a SMO, é uma técnica médica extracorpórea usada para fornecer o suporte de oxigênio para o coração e pulmões em pacientes nos quais estes órgãos estão com a função muito prejudicada. É utilizada para se conseguir uma depuração de dióxido de carbono e a oxigenação do sangue de forma independente do pulmão por meio de equipamentos. As mudanças são que antes era considerada só a ressuscitação cardiopulmonar em casos de parada cardiorrespiratória em ambientes altamente supervisionados, como uma UTI, e em casos de parada cardiorrespiratória potencialmente reversíveis. E agora é para as crianças que tenham cardiopatias em geral, estas estão englobadas, assim como as paradas cardiorrespiratórias no ambiente intra-hospitalar, assim como as paradas cardiorrespiratórias em ambientes intra-hospitalares, também desde que sigam protocolos, experiências e equipamentos adequados. Não foi considerado aqui os casos de PCR no ambiente extra-hospitalar, porque normalmente nesses ambientes não tem equipamentos avançados e aí não teria como fazer a SPR.
O porquê dessa diretriz é que em estudos foi verificado melhores resultados quando a ECPR era realizada em pacientes com doenças cardíacas, mais do que aqueles que não tinham. Então, a ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea, ela é bem vista e também é bem aceita o seu uso. Agora eu vou falar dos fluidos e inotrópicos pós-parada cardiorrespiratória. Aqui se trata de uma diretriz nova e diz que após o retorno da circulação espontânea, deve-se utilizar fluidos e inotrópicos, ou seja, os fluidos se referem a soluções fisiológicas, soro a 0,9%, rings lactatos, enfim, fluidos. E os medicamentos estão relacionados aos inotrópicos, e os inotrópicos são os medicamentos que servem para manter a pressão arterial acima do 5º percentil para a idade. Então, usar o monitoramento da pressão intra-arterial para controlar a pressão arterial e assim tratar a hipotensão, pois o objetivo maior aqui dessa diretriz é controlar a hipotensão, porque alguns estudos revelaram que crianças que apresentavam hipotensão após o retorno da circulação espontânea tinham pior sobrevivência alta-hospitalar e um desfecho neurológico também muito ruim. A próxima diretriz foi atualizada e fala do controle direcionado de temperatura nas crianças. Então, em crianças comatosas, nos primeiros dias de pós-parada cardiorrespiratória, seja no ambiente intra-hospitalar ou extra-hospitalar que ocorreu a parada, deve-se monitorar a temperatura continuamente e tratar a febre de maneira agressiva. É assim que diz nas diretrizes, que tem que ser tratada a febre agressivamente. Para as crianças ressuscitadas no ambiente extra-hospitalar, tem que manter uma temperatura de normotermia por 5 dias. Então, normotermia, temperatura de 36 graus a 37 graus e meio. Ou, então, pode-se optar por 2 dias de hipotermia contínua, de 32 graus a 34 graus Celsius, seguidos de 3 dias de normotermia. Então, para essas crianças, pode-se optar ou fica 5 dias de normotermia, ou fica 2 dias de hipotermia e 3 dias de normotermia. Então, tem essa possibilidade que as diretrizes elas estão dando. Agora, para as crianças que permanecem comatosas após a parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar, não existem dados suficientes para que se possa recomendar a hipotermia. Então, não é recomendada a hipotermia, tá? Nas diretrizes de 2010, dizia que era considerado o controle com hipotermia em crianças comatosas após a parada e também que era aceitável em adolescentes ressuscitados de PCR presenciada no ambiente extra-hospitalar. E o porquê dessa diretriz é que em estudos foi verificado que não existiram tantas diferenças entre pacientes que tiveram a parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, tratados com hipotermia, e não tiveram nenhuma grande complicação. Quanto à hipotermia no ambiente intra-hospitalar, ainda não tem estudos que foram concluídos e as diretrizes elas não falaram sobre isso. Fatores prognósticos. Agora o futuro do pacientezinho mirim, durante e após a parada cardiorrespiratória. Então diz que devem ser considerados vários fatores para prever a solução de uma parada cardiorrespiratória. Vários fatores influenciam se deve parar ou continuar os esforços de ressuscitação, baseando como será a recuperação dele após a ressuscitação. Essa diretriz eu acredito que ela veio como um reforço em relação às de 2010, porque nas de 2010 dizia a mesma coisa, só que em outras palavras. O porquê dessa diretriz é que não existe nenhum fator que preveja durante ou após a parada que o paciente ele vai ter uma resposta boa ou ruim. É uma questão individual de cada paciente mesmo. A próxima diretriz fala da PaO2, pressão parcial de oxigênio, e PaCO2, pressão parcial de gás carbônico pós-parada cardiorrespiratória. Ela também foi atualizada e diz que deve-se manter a normoxemia, que é a saturação de O2 normal em crianças após o retorno da circulação espontânea.
Então, sempre deve-se evitar a hipoxemia, que é a queda dessa saturação, e da mesma forma também tem que se buscar os valores normais de PaCO2 e evitar hipercapnia ou hipocapnia, beleza? Nas diretrizes de 2010, dizia que deveria ser reduzida a oferta de oxigênio gradativamente para manter a normoxemia, com os equipamentos necessários. E não tinha as recomendações para a PaCO2, e agora tem. O porquê dessa diretriz é que foi comprovado que valores normais de oxigênio, tanto no ambiente extra-hospitalar como no intra, estavam associados a uma melhor sobrevivência após a alta da UTI pediátrica, em comparação com a hiperoxemia. E o aumento da mortalidade foi comprovado em animais que foram tratados com uma alta oferta de oxigênio. E agora, pessoal, eu finalizo essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o joinha se vocês gostaram e de se inscrever no canal. E se quiserem deixar alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários abaixo, porque eu vou estar lendo e sempre que possível eu vou estar respondendo. O assunto da próxima videoaula, pessoal, vou mostrar rapidinho aqui para vocês, é sobre ressuscitação neonatal. E não falta muito para terminar esse assunto das diretrizes. Só falta a ressuscitação neonatal, a educação e os primeiros socorros. Um beijo para vocês e até mais. Tchau!